Bom, vamos chegar na parte agora da Serenos Vet, né? Sim. A parte que você estava esperando, eu também. Como surgiu essa ideia de você ir para esse lado de reabilitação, montar a sua clínica, que é um sonho, né? Sim. A clínica é um sonho. Ao mesmo tempo que é um sonho, a gente como empreendedor sabe que não é nada fácil, né? Não é nada fácil. Exato. Parece que não, mas a gente tem um trabalho dobrado. Como foi a primeira, assim, a ideia, o start? Olha, eu vou pro lado, porque eu sei que você começou lá fazendo acupuntura, Sim. mas hoje isso daí já tem várias outras possibilidades. Como é que surgiu essa situação? Surgiu em eu não me contentar com o não tem mais o que fazer. Certo. Né, assim, eu cliniquei antes de abrir a Serenos durante 5 anos. Trabalhei em hospitais, trabalhei dando plantão e lidando muitas vezes com emergências. E muitas vezes com casos que na nossa rotina da alopatia a gente ficava meio sem ter para onde correr. Certo. Principalmente quando eu falo de paciente oncológico. E eu não me conformava, eu falava, como que não tem mais nada para ser feito? E aí eu já conheci um pouco do mundo da acupuntura, comecei a estudar acupuntura. Quando eu me formei, né, primeiro eu fiz uma pós de clínica, cirurgia, porque eu clinicava, eu tinha uma clínica, então eu precisava às vezes fazer cirurgias mais simples, né, uma castração, retirada de um nódulo, então eu fui para pós de clínica. E aí depois eu fui para pós de acupuntura, e aquilo para mim foi um mundo assim de entender, né? Porque é uma técnica milenária, então assim, você não trata a doença, você trata o paciente como um todo. Certo. E isso pra mim abriu meus olhos. É a causa, né? Exato, assim, a gente trata de distribuir, quando a gente fala de energia, então assim, é algo que você abre a sua cabeça e quando você começa a estudar mesmo, aí, sabe assim, quando eu falei, putz, me encontrei. Até a gente brinca, o bichinho da acupuntura me picou, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar com a acupuntura, eu falei, eu preciso de um nome. E, na verdade, você ia fazer na casa dos pacientes, né? Quando eu comecei, era o delivery de acupuntura. Eu chegava lá com a minha maletinha e eu falava, pô, não pode ser a acupuntura da doutora Gisele, tem que ter um nome, né? E aí, meu digníssimo esposo, publicitário, falou assim, vamos pensar no nome, vamos fazer um briefing aqui, vamos lá, não sei o quê. Ele, o que você espera da sua nova empresa? Aí eu falei, putz, eu quero resolver os problemas, eu quero trazer qualidade de vida para os pacientes, eu quero, assim, um ambiente sereno. Aí ele, opa, Serenos Vet. Captou. Aí eu falei, olha, que lindo, né? Ele, não, e aí o S pode ser um símbolo do Yin Yang. Eu falei, meu Deus, é isso! E aí, daí, né, por diante, assim, a gente começou com a Serenos, foi inaugurado em junho de 2017. Até então eu era sozinha, né, eu comecei fazendo acupuntura, eu ia na casa das famílias, trazia conforto, trabalhava muito com dor, né, assim, era aquelas famílias que muitas vezes me recebia chorando porque um cachorro tinha parado de andar e não tinha condições de ir para uma cirurgia de coluna, né, para uma hérnia de disco, e aí na alopatia a gente ficava limitado, né, falava, pô, mas você não vai operar, medicamento para dor, afeta os rins e por aí vai, né? Ou muito anti-inflamatório, falava, poxa, até onde a gente pode chegar, né? E aí eu chegava muitas vezes com a luz no fim do túnel, né? E aí às vezes ver aquele paciente muitas vezes voltando a andar, sabe, assim, aquele paciente tendo, mesmo que não voltasse a andar, tendo qualidade de vida, sabe, assim, melhorar a dor. Então isso pra mim foi me enchendo os olhos. Foi quando eu comecei a sentir falta de trabalhar com técnicas que melhoravam a qualidade do músculo do paciente, fisioterapia, né? E aí foi quando eu comecei um curso, em 2017 mesmo, de fisioterapia. E aí fiz um curso que durou 2 anos, e assim, logo no início desse curso já comecei a fazer alguns investimentos de alguns equipamentos que fazia sentido, né, ter para trabalhar com a físio. E aí assim, os casos que já estavam dando certo com a acupuntura, a cereja do bolo veio e aí comecei a juntar com a fisioterapia. Né, então foram assim, os 2 primeiros anos eu digo que foi quando me encheu os olhos, aí eu comecei a realmente entender um pouco mais do que era o mundo da reabilitação, né, e aí eu juntava o paciente com dor, a família desesperada, e ter as Serenos, isso era tão satisfatório, e como é até hoje, né, eu falo que cada família que entra na clínica, a gente tem que acolher, né, um acolhimento mútuo, né, tanto da família com a nossa equipe, e da gente com essa família, né? Em 2018, fiquei grávida do meu filho, e aí a gente, falei, poxa vida, não vou parar de trabalhar, foi quando eu comecei a ampliar a equipe, né? Comecei a ter braços, e
logo depois que eu tive Leandro, então meu filho tá com 5 anos hoje. 5 anos. E ele, desde sempre, graças a meu pai, me acompanhava nos atendimentos com 3 meses de idade. Ele ia junto com meus clientes. Ia, né? Meus clientes que estão me assistindo vão saber disso. Então, muitos seguraram o Leandro no colo para eu poder agulhar os pacientes, trabalhar com a físio nos pacientes. Então, eu chegava com aquele monte de mala, era uma criança no colo, as malas desse lado. E aí a gente começou a sentir falta de ter um espaço físico para comprar um equipamento que geraria mais possibilidades terapêuticas, certo. Que era uma hidroesteira. Porque tudo que a gente faz na físio, na acupuntura, eu boto numa mala e levo. Agora, um tanque de hidroesteira, então imaginem que é uma esteira de academia explica dentro melhor de um para todo mundo entender dentro de um tanque com água quente. Então, um tanque gigantesco que a gente aquece essa água, né? Certo. E aí o paciente faz exercício embaixo da água. Como se fosse uma hidroginástica. Tipo uma hidroginástica para eles. Então isso para paciente que é pós-operatório, às vezes um cachorrinho que operou um joelho e ele não apoia essa pata no chão. Então esse equipamento ele trouxe mais, e conforme foi aumentando, né, a demanda de pacientes, eu falava, poxa, eu não tenho hidro, eu tenho que encaminhar. Então, na hora que tá chegando no aí você usava um terceiro para fazer essa parte do tratamento? Usava, eu tinha uma super parceira minha, que é a doutora Miriam, que me ajudou muito, com muitos pacientes. Certo. Miriam, beijo, vou mandar esse vídeo para ela assistir também. E a Mi foi uma querida, assim, ela me ajudou muito e ela me inspirou, né, em crescer. Legal. Porque eu falo que você sair do atendimento domiciliar e partir para você ter um ponto físico, porque aí já começa, né, sim, já uma um investimento diferente, né? Outro porte. E aí fizemos esse investimento, né? E aí foi dando muito certo. E hoje, assim, eu brinco que a hidroesteira ela é o nosso plus, né? Então hoje eu recebo colegas que, assim que como eu lá atrás, utiliza o espaço também. Entendeu? Porque assim, ó, já faço físio, já faço acupuntura, só preciso que faça hidro, posso mandar pra você aí? Eu falo, bora, vamos trabalhar junto. Né? Então, hoje assim, a nossa demanda hoje eu não clinico mais, não faço mais cirurgia, fico na físio, na acupuntura. Ficou na reabilitação em si mesmo. E na ozonioterapia, né, que foi minha terceira e última especialização foi com ozonioterapia. E o que significa isso? Conta pra gente. A ozonioterapia, pensa que o gás do ozônio, né, quando ele é extraído ali de um cilindro de oxigênio medicinal mesmo, ele é a quebra do oxigênio. Então a gente usa muito a ozonioterapia para melhorar a qualidade do tecido que você está tratando. Então seja por um processo inflamatório, uma queimadura, ponto de necrose, que a necrose é o que? Falta de oxigênio, né? Quadros de dores crônicas, então uma hérnia de disco, muitas vezes uma inflamação ali a nível na medula mesmo, ali no sistema nervoso central, melhora da imunidade do paciente, né? Então a gente trabalha com a ozonioterapia como uma carta na manga mesmo. Às vezes a gente nota que o paciente na físio e na acupuntura parece que o tratamento dá uma empacada, aí você fala, pô, vou associar ozônio. Certo. O corpo tá precisando de um combustível extra. Aí é quando a gente inicia com as sessões de ozônio, né? Então, intercalando também com a hidro, com a acupuntura. Tudo. Eu falo que cada técnica ela tem que ser muito bem determinada. Isso é uma coisa que eu faço muito na minha rotina, Márcia, assim, é trabalhar cada paciente como uma forma única. Certo, entender a situação dele. Eu não posso ter uma receita de bolo. Certo. Você entendeu? Você chegou pra mim, o teu cachorro não tem o mesmo problema, pode ter a mesma doença. Sim, a princípio pode ser a mesma doença, mas o tratamento pode ser alternativo. É diferente, né? Então assim, até quando falam assim pra mim, chega sem andar. Doutora, pelo amor de Deus, eu preciso saber quantas sessões pra voltar a andar. Eu falo, eu não posso te afirmar isso, eu não sou ele. Você entendeu? Já tive casos que voltou a andar com 2 sessões e já tive casos que o paciente não voltou a andar pelo grau que tinha de comprometimento nessa coluna, né? Então já tive pós-operatório de joelho que o cachorro apoiou a pata na primeira sessão e paciente que demorou 20 sessões para apoiar a pata. Então eu nunca posso afirmar. Nunca dá para saber, né? Cada paciente tem o seu tempo. Ainda mais dentro dessa medicina integrativa, né? Que a gente vai trabalhando um dia de cada vez. Certo. Né? Cada sessão e vai vendo a evolução. Às vezes é uma evolução pequena que o tutor pode achar, mas para ele tá fazendo muita diferença, né?